Vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Epístola de Tiago, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 20. Tiago 2, 14 a 20. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai santo e bendito, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra que foi lida. Louvamos e bendizemos o Teu nome. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós aqui, Pai, nesse instante. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine estes corações, ó Pai, para que possam entender a Tua palavra e vivê-la, ó Pai, na sua vida diária, ó Pai. Colocar em prática, obedecê-la, ó Pai. Ó Pai, para a Tua glória, usa-nos, Pai, e fala com estes meus irmãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a fé cristã é uma fé prática. O cristianismo não é um conceito, não é um pensamento, é muito mais do que isso. O cristianismo é vida. E a Epístola de Tiago, que nós temos estudado aos sábados, ela nos ensina várias vezes essa verdade. Isso porque ser cristão não é apenas frequentar cultos, cantar, orar, ouvir uma pregação. Ser cristão não é apenas ser membro de igreja, batizado, sentar no banco e participar de um culto. É muito mais do que isso. Ser cristão é imitar a Cristo. O cristão é aquele que anda nos passos de Jesus. Por isso que na igreja primitiva, igreja de Jerusalém, lá no livro de Atos, os primeiros crentes foram chamados de cristãos, aqueles que imitavam a Cristo. E eles também foram chamados de os do caminho. Então o que é um cristão? Um cristão é aquela pessoa que imita a Cristo, andando nos seus passos, andando nos seus caminhos. E é justamente a palavra de Deus que nos guia quais são esses caminhos que nós devemos andar. E nós precisamos, meus irmãos, do Espírito Santo para nos dar entendimento, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus e assim viva o Evangelho, viva o cristianismo. Por isso, a prática do cristão, a fé, aliás, a vida do cristão, a prática, ela tem que ser coerente com a sua fé. O cristão ele não pode professar uma coisa e viver outra completamente diferente daquilo que ele crê. Então, aquilo que o cristão crê deve ser aquilo que ele vive.
Alguém já disse que nós somos o que dizemos. Aliás, nós não somos o que dizemos, mas nós somos o que fazemos. Ou seja, aquilo que você realmente é, não é aquilo que você fala para as pessoas, mas é aquilo que você vive diante das pessoas, que você pratica diante das pessoas. A gente pode falar muitas coisas, podemos dar diversos discursos, falar sobre a nossa fé. Mas, meus irmãos, o que vai efetivamente provar o que nós falamos é o nosso comportamento. Você pode falar para as pessoas que você é um crente, que você é um cristão, você é uma cristã. Mas se a sua vida, se o seu comportamento for diferente daquilo que você diz crer, então a sua fé é uma fé falsa. Ou, como diz Tiago, é uma fé morta. Então, sendo assim, meus irmãos, nós vamos aprender nessa noite aquilo que Tiago nos ensina sobre a verdadeira fé. Os verdadeiros crentes, aqueles que têm a verdadeira fé, como que é a vida deles? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a verdadeira fé, ela está a serviço do próximo. Então, olha só o versículo 14 aqui. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que Tiago começa falando aqui? Que uma fé desacompanhada de obras é uma fé sem proveito, é uma fé inútil. Então, de nada adianta nós afirmarmos que temos fé, se a nossa fé não for demonstrada através de boas obras. Se a gente disser que é crente, se a gente disser que tem fé, mas se nós não praticarmos essa fé, não demonstrarmos através de boas obras, então a nossa fé é vazia, a nossa fé é falsa, a nossa fé é mentirosa. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o crente, meus irmãos, ele é chamado de a luz do mundo. Jesus ele disse aos discípulos e diz a nós também: vós sois a luz do mundo. E onde que a luz deve ficar? Ele diz, a luz ela não deve ficar no alqueire, debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um móvel, mas no velador. Ou seja, a luz ela deve ficar no lugar visível e no lugar alto. Para quê? Olhe, se você olhar, por exemplo, para as lâmpadas aqui do nosso templo. As lâmpadas elas estão no teto. E para que elas servem? Para iluminar. E elas só iluminam quando elas são acesas. Então vejam, meus irmãos, uma lâmpada apagada não serve para nada. Lâmpada apagada só serve para juntar poeira. E se for uma lâmpada bonita, para fazer enfeite. Mas a lâmpada só tem serventia quando ela está acesa, brilhando, iluminando, clareando o ambiente. Então, da mesma forma, meus irmãos, Deus nos colocou onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, no ambiente onde nós estamos, para brilhar a luz de Jesus. E como é que nós fazemos isso? Como é que você brilha a luz de Jesus? É quando você faz boas obras. É quando você vive a sua fé. É quando você coloca em prática tudo aquilo que você aprende na palavra de Deus. Quando nós vivemos a fé, a luz vai brilhar, vai clarear, vai iluminar. E o que as pessoas vão fazer? Jesus disse lá em Mateus 5,16. As pessoas vão glorificar a Deus. Infelizmente, meus irmãos, nem todos aqueles que se dizem cristãos, de fato são. Por quê? Porque são lâmpadas apagadas. São lâmpadas que não iluminam, que não brilham, que não clareiam. São apenas enfeites, não servem para nada. O que você faz com uma lâmpada queimada? Você joga fora.
A lâmpada ela só tem utilidade quando ela ilumina. Por isso que nós somos a luz do mundo, quando nós iluminamos através das nossas boas obras. Mais uma vez no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, versículo 21, Jesus ele disse o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então olha só, de nada adianta a pessoa dizer, eu sou do Senhor, eu amo ao Senhor, eu vou na igreja do Senhor, eu sirvo ao Senhor. Ela pode dizer muitas coisas sobre o Senhor, mas se ela só fala, mas não faz a vontade de Deus, ou seja, ela não obedece, ela não vive a palavra, então o que Jesus ele diz? Não entrará no reino dos céus. Não entrará. Aquelas pessoas que dizem ser crentes, aquelas pessoas que professaram a sua fé, que são membros de igreja, que enchem a boca para dizer que vai na igreja X, Y ou Z, mas se elas não têm uma vida coerente com a sua fé, se ela não obedece, se ela não faz a vontade de Deus, então Jesus ele é bem claro, essa pessoa não vai entrar no reino dos céus. A fé verdadeira, meus irmãos, é uma fé que faz a vontade de Deus, uma fé que trabalha, uma fé operosa. Paulo disse isso aos Tessalonicenses. E o que é a vontade do Pai? Jesus fala, que só vai entrar no reino dos céus quem faz a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? São os seus mandamentos. A vontade de Deus são os seus mandamentos. E os mandamentos, você se lembra? Os mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas perceba uma coisa. Saber os mandamentos de cor não significa que você é um cristão. Você pode saber a Bíblia de cor, mas somente saber a Bíblia de cor não significa que você é salvo. Pelo contrário, olha só, em duas ocasiões, Jesus ele foi abordado por 2 pessoas com a seguinte pergunta. Perguntaram para Jesus o seguinte: que farei para herdar a vida eterna? Lá em Lucas 10, 25, um intérprete da lei perguntou a Jesus: o que eu faço para entrar no céu, para herdar a vida eterna? E em João 18, 18, foi um jovem rico que fez a mesma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Imagine se alguém perguntasse isso para você: como é que eu faço para ter vida eterna? O que Jesus respondeu para esses 2 homens? Ele respondeu com uma pergunta: sabes os mandamentos? E o intérprete da lei, ele respondeu todos os mandamentos. E o jovem rico, o próprio Jesus respondeu para ele, quais são os mandamentos. Mas acontece o seguinte: Jesus ensinou a esses 2 homens, 2 falsos crentes, que a verdadeira fé, a fé que te faz herdar o reino dos céus, a fé que nos dá a vida eterna, é uma fé de amor ao próximo. Então o que acontece? Jesus ele perguntou para aquele homem: você sabe os mandamentos? Ele respondeu quais eram. E Jesus falou assim: vai lá e faz o mesmo. E aí ele perguntou: quem é o meu próximo? Aí você vai se lembrar que Jesus então contou a parábola do bom samaritano, que empenhou todos os seus recursos para cuidar de um judeu machucado. Então uma fé verdadeira é uma fé que cuida das pessoas, as pessoas que necessitam, as pessoas que carecem de um cuidado. E para o outro rapaz, para o jovem rico, o que Jesus falou para ele? Falta uma coisa. Você sabe os mandamentos, mas falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres. Depois segue-me e terás um tesouro no céu. Então aquele rapaz ele não fez isso, porque o tesouro dele era na terra, não era no céu. Irmãos, uma fé verdadeira é uma fé que cuida das pessoas mais humildes, daqueles que são mais carentes. Tiago já tinha falado sobre isso no texto anterior aqui, no versículo 15, no versículo 16. Olha só, ele diz o seguinte:
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, olha só, a falsa fé leva a uma hipocrisia. Você pode estar olhando para uma pessoa dentro da igreja, uma pessoa que está passando por uma necessidade, precisando de roupa, precisando de alimento. E aí você olha para essa pessoa e fala, dá um tapinha nas costas dela e fala: olha, vá em paz, Deus te abençoe. E não estender a mão, e não socorrer com aquilo que ela está precisando, seja um alimento, seja uma roupa. Uma fé assim, Tiago nos ensina, versículo 17, quem não tiver fé, aliás, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Por quê? Porque ele fala no versículo 16, no final, qual é o proveito disso? De que se aproveita a pessoa ir na igreja, dizer que tem fé, dizer que é uma cristã, só que ela não ajuda o seu próximo? Qual o proveito disso? Qual a razão disso? Para que serve isso? Para nada. Tiago nos ensina, para nada. Não adianta a pessoa ir na igreja se ela não vive aquilo que ela ouve na igreja. A sua fé, ela é morta. Em Mateus 25, Jesus ele disse que quando ele voltar com toda a sua glória para o julgamento, ele vai reunir todas as nações e vai dividir a humanidade em dois grupos. À sua direita ficarão as ovelhas e à sua esquerda ficarão os cabritos. Todos nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Isso significa que nós somos salvos pelas obras? Não, nós somos salvos pela fé. Mas a verdadeira fé, ela é demonstrada através de boas obras em favor do nosso próximo. Então, uma fé de verdade, um crente de verdade, um crente verdadeiro, é aquele que demonstra sua fé através da sua vida de boas obras, de cuidado com o próximo, de amor ao próximo. Mas Tiago, aliás, ele ensina uma segunda lição ainda nesse texto. Ele diz que a verdadeira fé é mais do que uma simples profissão de fé. Olha o versículo 18. Tiago faz uma pergunta aqui, retórica. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então alguém poderia chegar para Tiago e falar o seguinte: olha, você tem fé, eu tenho obras. Então Tiago fala assim: então mostra a fé sem obras, eu com obras mostrarei a minha fé. Por quê? Porque uma fé sem obras é uma fé, como eu já disse, falsa, morta, é uma fé sem frutos. Você lembra daquela parábola que Jesus contou do trigo e do joio? O trigo e o joio são duas plantas muito parecidas. Então, se porventura você estiver num campo de trigo e ali no meio tiver joio, provavelmente você não vai saber distinguir quem é o trigo, quem é o joio, só de olhar. A diferença está dentro. A diferença, ela é interna. Como é que você distingue? Se você pegar um ramo de trigo e você começar a descascar, a debulhar, dentro daquela casca vai ter o grão do trigo, o fruto, que você vai usar para fazer farinha. Pode comer também, torrado. Agora, o joio, o que tem no joio? Você vai pegar o joio, você vai debulhar ele, vai descascar ele, não tem nada. É vazio, é apenas aparência. Então, uma pessoa que tem fé, mas não vive essa fé, que não demonstra amor às pessoas, que não demonstra boas obras, amando as pessoas, são pessoas que vivem de aparências. É igual o joio. É só casca, é só aparência. E por dentro tem o quê? Por dentro tem um vazio. Por dentro não tem nada. Pessoas assim, meus irmãos, vão à igreja, cumprem suas obrigações religiosas, falam para todo mundo que elas têm fé, que elas são cristãs,
que elas são religiosas, mas são pessoas amarguradas, são pessoas iradas, são pessoas que não amam o seu próximo, são pessoas que não praticam a sua fé. Pessoas assim, Jesus diz que são os cabritos, são aqueles que não vão herdar o reino dos céus, são aqueles que ele vai mandar se apartar dele. São falsos crentes, não possuem o fruto do Espírito. Não pessoas vazias assim, pessoas que têm uma fé vazia, uma fé falsa, uma fé morta, não ama, não é alegre, não tem paz, não tem paciência, não é boa nem bondosa, é irada, não tem domínio de si. Ou seja, tudo aquilo que é o fruto do Espírito, ela não tem. Por que ela não tem? Porque é joio, é sua aparência, é sua casca. Lá dentro não tem fruto, é vazio. É uma fé morta, uma fé aparente, apenas palha. E Jesus conta na parábola do trigo e do joio que o joio ele será lançado no fogo. A palha queima. Para que serve joio? Só para ser queimado. E o trigo, que são os crentes verdadeiros, eles são ajuntados no celeiro. Eles serão recolhidos pelo Senhor. Tiago ele continua dizendo aqui no versículo 19 que aquele que vive uma fé de aparência, ele tem uma fé pior que a fé dos demônios. Olha só o que Tiago vai dizer aqui no versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então Tiago ele diz o seguinte: você é crente? Muito bem, os demônios também são crentes. Você crê que Deus é um só? Muito bem. Você está certo. Os demônios também creem. Você sabia disso? Que os demônios são crentes? Sim, eles são. Eles creem na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles creem na morte e na ressurreição de Cristo. Eles creem que existe apenas um Deus e que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E eles sabem que eles já estão condenados. E é por isso que diz aqui, Tiago 2,19, que eles tremem. Os demônios conhecem a Bíblia. Você se lembra que Satanás tentou Jesus como? Usando Bíblia. Está escrito, está escrito. Os demônios conhecem a Bíblia. E a fé dos demônios faz-os tremer de medo. Por quê? Porque eles estão cientes da sua realidade, da sua condenação. Agora, uma pessoa que tem uma falsa fé, ela não está ciente disso. Pessoas que têm falsa fé, elas pensam que vão para o céu, mas estão indo para o inferno. Por quê? Porque é uma fé morta. Porque é uma fé só de aparência. Não é uma fé verdadeira que é demonstrada no seu dia a dia, com as pessoas, no amor às pessoas. Ele está morto espiritualmente e não se dá conta disso. Olha o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Tiago, aqui no versículo 20, ele chama essa pessoa de insensata ou insensato. O que significa essa palavra insensato na língua original do Novo Testamento? A língua grega. Insensato é uma pessoa vazia, é uma pessoa cheia de si mesmo. Pega uma bexiga, essas bexigas, balão, bexiga de aniversário. Você enche aquela bexiga de quê? De ar. É só ar ali, não tem nada ali dentro, tem ar. Ela está inflada, está grande, bonita. Só que dentro dela não tem nada, só tem ar. O insensato é assim. O insensato ele é todo arrogante, todo soberbo. Ele se acha melhor do que os outros. Ele fala, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou melhor do que as pessoas do mundo. Só que ele não ama as pessoas. Ele não demonstra boas obras. Ele não pratica a fé. Esse é o insensato. Por isso que a fé do insensato, diz o final do versículo 20, ela é inoperante. O que é inoperante? Que não faz nada, parada. No grego, é uma fé morta. Essa pessoa está morta, morta nos seus delitos e pecados.
Por isso, meu irmão, minha irmã, se você foi batizado, se você professou a sua fé, se você é assíduo na igreja, cumpre todos os seus compromissos religiosos, saiba que isso não significa que você é um salvo. Não significa isso. Saiba que você pode estar tremendamente enganado. Saiba que no inferno está cheio de gente que quando estava viva era membro de igreja. Cheio de pessoas no inferno que quando estavam vivas sentavam em bancos de igreja, em cadeiras de igreja, eram dizimistas, cantavam, pregavam, oravam, tinham seu nome no rol de membros, tinham sido batizadas, professado a fé. Mas era uma vida vazia, era uma vida sem prática, era uma vida sem fruto. Pensavam que iam para o céu, mas não foram. Por isso, meus irmãos, a verdadeira fé, ela é provada, ela é evidenciada através de boas obras em favor do próximo. Lembrando, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Ou seja, você foi salvo pela fé, você não precisou fazer nada para ser salvo, tá? Você não precisou fazer nenhuma obra para ser salvo, mas você apenas teve que crer no Senhor, entregar a sua vida para Ele. Mas uma vez que você entregou a sua vida para Ele, nas mãos dEle, creu nele, se arrependeu dos seus pecados, você é chamado agora a uma vida de obediência, a uma vida de praticar boas obras, a uma vida de amor ao próximo. A sua fé, a nossa fé, não deve ser apenas palavras, não é apenas você vir à igreja, não é apenas você estar aqui, é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Nós devemos amar as pessoas. Mas lembre-se que você e eu só somos capazes de amar as pessoas pela graça. É pela graça que a gente ama as pessoas. Porque existem pessoas que a gente não gostaria de amar. Pessoas difíceis, pessoas complicadas. Às vezes pessoas que são nossas inimigas. Mas Jesus ensinou a nós amarmos até mesmo os inimigos. Mas é isso que diferencia o verdadeiro crente do falso crente. O verdadeiro crente, ele ama o seu próximo, ele ama quem precisa, ele cuida, ele demonstra a sua fé. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos ajude a sermos fiéis, verdadeiros crentes em Cristo Jesus, colocando em prática a nossa fé. Amém.